Olá, meu caro aluno! É com imenso prazer que eu trago mais uma aula para você. Vale lembrar que essa aula vai gerar uma atividade no Classroom. Entre, responda e envie essa aula para que o professor possa te dar a presença. Eu sou o professor Varley e na aula de hoje nós vamos trabalhar com os senhores e com as senhoritas a lente convergente. Lembrando que na aula anterior você viu a lente divergente e agora nós vamos ver uma lente que é o oposto da aula anterior, da lente divergente. Então, nós vamos trabalhar a lente que converge os raios de luz. Lembre-se, essa lente ela tem mais dois nomes. Ela é conhecida também como lente positiva e lente borda fina. Por que lente borda fina? Porque sempre nas bordas ela vai afinando, tá? Então lembre-se, lente convergente, lente borda fina e lente positiva é a mesma coisa. Pessoal, essa lente ela tem uma aplicabilidade muito grande, que é a correção de alguns defeitos de visão. Claro, se ela corrige, ela tem um valor do famoso grau. Você lembra que o grau que você fala aí no dia a dia, que é aquele valorzinho que sai na receita do oftalmologista, você lembra que a física chama de divergência? Então, quando se fala em cálculo da vergência, nós estamos falando do cálculo do famoso grau. Como é que calcula a vergência? Pessoal, a vergência é 1 sobre o foco, tá? Vale lembrar que quando você faz 1 sobre o foco, estando o foco em metros, pessoal, você vai ter a unidade de medida dessa grandeza vergência. E a unidade de medida vai ser a dioptria, beleza? Não esqueça disso. Dioptria é a unidade de medida da famosa vergência. Pessoal, lembre-se, o foco deve estar sempre em metros, não esqueça. Você que está no terceirão, está na terceira série, você que vai prestar um vestibular, que vai pleitear uma vaga aí através do Enem, lembre-se, no exercício de vestibular ou no Enem, eles vão te dar o foco em centímetros e você tem que converter para metros, porque para você ter a unidade correta em dioptrias, você deve transformar o foco na unidade de metros. Não esqueça disso. Se você pegou essa parte, então vamos adiante. Eu vou mostrar para os senhores aqui, né, nós vamos aplicar um pouquinho dos conhecimentos que nós vimos até agora em um quiz bem simples. Esse quiz ele fala o seguinte, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Pessoal, na esquerda eu tenho o cristalino, eu tenho miopia e tenho hipermetropia. Na coluna da direita eu tenho os seguintes dados, é corrigido com uma lente divergente, é uma lente convergente e é corrigido com uma lente convergente. Então, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Vou te dar um tempinho aí e logo, logo nós retornaremos.
Então, respondendo esse quiz, vamos lá. O primeiro dado da coluna esquerda, o cristalino. Pessoal, sabemos que o cristalino ele é um elemento do olho humano que se comporta como uma lente convergente, tá? Então, o cristalino é uma lente convergente. O segundo dado da coluna esquerda, a miopia. O que é miopia? Pessoal, a miopia é um problema de visão que a imagem se forma antes da retina. E você corrige esse problema com uma lente divergente. Então, o 2, que é miopia, é corrigido com uma lente divergente. E por último, pessoal, a hipermetropia que nós vamos tratar nessa aula é um problema de visão que é corrigido com uma lente convergente. Lembrando que a lente convergente, ela converge os raios de luz. Se você pegou a ideia do quiz, agora nós podemos avançar. Agora nós vamos falar dos defeitos de visão. Mais especificamente, o defeito chamado hipermetropia. Lembrando que na aula anterior você estudou a miopia. E eu quero que você relacione. Olha só, se você entendeu na aula anterior a miopia, você vai entender a hipermetropia. Por quê? Porque a hipermetropia é o oposto da miopia, tá? Lembre-se, se o míope tem um globo ocular grande, o hipermétrope tem um globo ocular curto. Se o míope tem dificuldade para ver de longe, o hipermétrope tem dificuldade para ver de perto. Então, um se comporta como o oposto do outro, beleza? Então, eu vou trazer aqui para você dados da hipermetropia. Pessoal, lembre-se, o hipermétrope, ele tem dificuldade para ver de perto. Então, quando a pessoa vai ler, tá lá lendo um livro, ela não consegue ver com nitidez, ela tem dificuldade para ver de perto. A imagem aparece borrada, embaçada, parece que tem uma névoa, tá? Lembre-se, dificuldade para ver de perto. Por que ele tem dificuldade para ver de perto? Qual é a causa? A causa é que o globo ocular do hipermétrope, ele é pequeno, ele é curto. Pessoal, se ele é curto, a imagem vai se formar lá atrás da retina. Não esqueça disso, tá? Diferente da miopia, que a imagem se forma antes, porque o globo ocular é grande, o hipermétrope, a imagem vai se formar lá atrás, porque o globo ocular ele é curtinho. Pessoal, fique atento aos vestibulares e ao Enem. O Enem gosta muito do assunto relacionado ao olho humano. Tá, agora nós vamos um pouquinho adiante. Repare bem, se você sabe que a imagem se forma atrás da retina, para corrigir esse problema, eu tenho que trazer essa imagem em cima da retina. Como é que eu faço isso? Você concorda que eu tenho que fechar os raios de luz? Eu tenho que convergir esses raios de luz. Então, a correção da hipermetropia é dado com uma lente convergente. Preste atenção nessa figura. Ao colocar a lente convergente na frente, eu vou fechar os raios de luz, então eu fechei e dessa forma eu consigo trazer a imagem em cima da retina. Se você pegou essa parte, eu vou trazer aqui um resumo para você da hipermetropia, que é aquilo que serve para você resolver uma prova, qualquer questão de Enem e de vestibular. Olha só, o resumo é isso aqui, ó. A hipermetropia, a imagem é formada depois da retina porque o globo ocular é curto. O hipermétrope ele tem dificuldade para ver de perto. A correção é dada com uma lente convergente. Pessoal, e olha que interessante, o míope ele tem um problema no ponto remoto, que ele tem um valor finito. Já o hipermétrope, o problema está no ponto próximo. Você lembra que o olho que é sadio, que é normal, esse ponto próximo está a 25 centímetros? Pois é, o hipermétrope, este ponto, ele é além, ele é mais afastado do que 25. Então, por exemplo, o enunciado do exercício ele vai falar o seguinte, Paulo consegue ler seu livro somente se seu livro estiver a 50 centímetros. Quer dizer que o ponto próximo do olho do Paulo está a 50 centímetros. Então, de 25 até 50 ele não consegue ver. E é por isso que ele afasta o livro para ler. Fique atento a esses detalhes, tá? Pessoal, se você compreendeu a hipermetropia, eu agora posso te mostrar o segundo defeito de visão que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Um problema chamado de presbiopia, tá? Bom, olha só essa figura.
Pessoal, essa figura, certamente você já viu uma pessoa com uma idade avançada, ela afastando os objetos para ler, para ver. Este problema de visão, ele é conhecido também como doença da vista cansada. Ele surge, pessoal, com o passar dos anos. Qual é a causa desse problema? O problema é que o globo ocular, o olho humano, ele é uma região muito irrigada. E com o passar dos anos, pessoal, o olho, o corpo, ele perde a capacidade, ele vai diminuindo a capacidade de liberar fluidos. Aí o que acontece? O cristalino, ele fica com poucos fluidos, ele fica rígido, tá? Ele fica rígido. Essa é a causa da presbiopia, tá? Não esqueça disso, isso é bem interessante. Pessoal, assim, ó, eu trago de novo um resumo para os senhores e senhoritas sobre aquilo que você deve levar para a sua prova, né? Com certeza o seu professor ele vai cobrar isso em prova, ou ainda, né, quem vai prestar vestibular, Enem, fique atento que essa parte pode te ajudar bastante. Então, assim, qual é o problema do olho presbita? O problema é que a imagem se forma depois da retina. Segundo, qual é a causa? O cristalino é rígido devido à idade avançada. Terceiro, a pessoa tem dificuldade para ver de perto, tá? Não esqueça disso. E a correção, ela é dada com uma lente convergente. Pessoal, eu quero ajudar você, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. A presbiopia, ela tem semelhança com a hipermetropia. Tá? Faça essa analogia. Olha só, o que muda de uma para a outra é a causa. A hipermetropia, a causa é que o globo ocular é curto e a imagem se forma atrás da retina. Já o presbita, o globo ocular, ele tem o tamanho normal e a imagem também se forma atrás da retina porque o cristalino, pessoal, devido à idade avançada, ele perdeu alguns fluidos, né? O corpo humano já não vai lubrificar tanto o cristalino e aí a imagem se forma lá atrás da retina. Mas repare bem, tanto na hipermetropia como na presbiopia, ambos têm dificuldade para ver de perto, ambos corrigem-se com uma lente convergente, ambos a imagem se forma atrás da retina, beleza? Ambos, o ponto próximo, ele fica um pouquinho deslocado. O que muda é a causa, tá? É a causa que muda. Beleza? Beleza? Então, fique atento a esse dado. Um outro detalhe importante. A hipermetropia e a miopia, um problema é o oposto do outro, tá? Faça essas analogias que vai te ajudar muito, tá? Pessoal, vai te ajudar bastante na hora da sua prova. Se você pegou essa parte, pessoal, então eu agora quero fazer um exercício com os senhores e com as senhoritas. Um exercício muito importante. Ele caiu na CAF de Santa Catarina, tá? Ele caiu no vestibular muito importante, num concurso muito importante. Então, olha só, ele fala o seguinte, um professor resolveu fazer algumas afirmações sobre a óptica para seus alunos. Para tanto, contou com o auxílio de óculos com lentes bifocais. Esses óculos são compostos por duas lentes, uma superior para ver de longe e a outra inferior para ver de perto. Analise, então, as afirmações a seguir. Essas afirmações foram feitas pelos professores a seus alunos. A primeira afirmação: as lentes inferiores dos óculos são aconselhadas para uma pessoa com miopia. A segunda afirmação: as lentes superiores são lentes divergentes. A terceira afirmativa: pessoas com hipermetropia e presbiopia são aconselhadas a usar as lentes inferiores. Quarta afirmativa: as lentes inferiores possibilitam que as imagens dos objetos que se formam antes da retina sejam formadas sobre a retina. E por último, as lentes inferiores podem convergir os raios de luz. Pessoal, esta é a figura da lente que foi analisada pelo professor. Você tem a parte superior e você tem a parte inferior. Lembre-se, eu vou te dar um tempo e espero que você leia atentamente e resolva esse exercício. Até daqui um pouquinho.
Então, pessoal, vamos lá, vamos resolver esse exercício? Pessoal, esse exercício ele é um exercício de análise. Você tem o óculos e você tem que analisar a figura para você tirar as suas conclusões. Repare bem, na figura, a parte de baixo, ela é a parte da lente que foi feito para você ver de perto. A parte superior é a parte da lente que foi feito para você ver de longe, tá? Então, é uma lente, pessoal, multifocal, né? Olhar de perto, olhar de longe. Então, olha só, a primeira afirmativa, ele fala o seguinte: as lentes inferiores dos óculos são aconselhadas para uma pessoa com miopia. Ora, a parte de baixo ele fala que é para ver de perto. O míope ele tem dificuldade para ver de perto ou de longe? É claro que é de longe. Eu já tinha mostrado, né, eu dei um spoiler dessa questão, né, nessa aula. Você sabe que isso é falso, né, pessoal? O míope ele tem dificuldade para ver de longe. Se a parte inferior foi feita para corrigir um problema para ver de perto, então, pessoal, com certeza a parte inferior não vai corrigir a miopia. Beleza? Fique atento a esses detalhes. Segunda afirmativa. As lentes superiores são lentes divergentes. Pessoal, parte superior foi feito para ver de longe. Lembra que o míope ele não consegue ver de longe e a correção é com uma lente divergente? Se você lembra disso, pessoal, então a afirmativa 2 ela é verdadeira. É uma lente que foi feita para ver de longe, ou seja, ela corrige a miopia. A miopia corrige-se com uma lente divergente. Terceira afirmativa. Pessoas com hipermetropia e presbiopia são aconselhadas a usar as lentes inferiores. O presbita e o hipermétrope, ele tem dificuldade para ver de perto. Então, a parte de baixo, a parte inferior, foi feita para ver de perto. Então, isso é verdade, pessoal, isso é verdadeira. Agora, a outra afirmativa, a quarta afirmativa, ele fala o seguinte: as lentes inferiores possibilitam que as imagens dos objetos que se formam antes da retina sejam formadas sobre a retina. Cuidado! Ele está falando que imagens formadas antes da retina. Só que as lentes para ver de perto corrigem a presbiopia e a hipermetropia. Que, na verdade, o presbita e o hipermétrope, a imagem se forma depois da retina e não antes. Então, essa afirmativa ela é falsa? Ela é falsa. E por último, pessoal, ele falou o seguinte: as lentes inferiores podem convergir os raios do Sol. As lentes inferiores podem convergir os raios do Sol. Pessoal, se são lentes para ver de perto, que são lentes que corrigem a presbiopia e a hipermetropia. Lembre-se, a correção desses dois problemas de visão ocorre com uma lente convergente. Então, se a lente é convergente, ela consegue convergir os raios do Sol. Então, isso é o que? Verdade. Isso é uma afirmativa verdadeira, tá? Pessoal, esse exercício ele é bem bacana porque ele pega tudo aquilo que nós falamos nessa aula e na aula anterior. Se você pegou essa parte, pessoal, então você sabe que a 2, e 3 e 5 são as afirmativas verdadeiras. E aí, se você pegou essa parte, agora vamos fechar fazendo uma pequena retomada. Pessoal, lente convergente. Como o próprio nome fala, é uma lente que converge os raios de luz, tá? Ela tem mais dois nomes. Além de convergente, ela é chamada de lente positiva e também chamada de lente borda fina. A hipermetropia, o problema de visão relacionado à hipermetropia. A pessoa que é hipermétrope, o globo ocular é curto. A imagem se forma lá atrás da retina. E como é que você corrige esse problema de visão? Colocando uma lente convergente. Aí você traz a imagem sobre a retina. E por último, o olho presbita, a presbiopia. A presbiopia, ela é análoga à hipermetropia. A diferença está na causa. A pessoa com uma idade avançada, o globo ocular não tem tantos fluidos. Isso faz com que o cristalino fique rígido. A pessoa vai ter dificuldade para ver de perto. A correção é com uma lente convergente. Lembre-se disso. Pessoal, e com isso nós fechamos mais uma aula. Lembre-se, acesse o Classroom, responda a atividade e envie para que o professor possa te dar a presença. Pessoal, eu desejo muito sucesso para vocês, peço que você se cuide
e lembre-se sempre, né? Nós estamos aí fazendo o melhor para vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.